Muito bem. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e as irmãs do canal, seguidores do canal e ouvintes do canal Ministério Justiça de Deus. Canal ao qual o Espírito Santo tem me dado inspiração para estar criando e anunciando e apregoando as boas novas, o ano aceitável ao Senhor, acerca da remissão dos pecados que atingem os pecadores e abatem as almas dos necessitados. Amém, meus irmãos? Hoje eu ensino um estudo muito importante aqui no canal sobre o mundo espiritual. Mais uma vez, o qual o Espírito Santo tem me levantado e me dado inspiração para me alertar aos irmãos e as irmãs também. Não é nada fácil, porque realmente o inimigo ele fica em fúria, porque o mundo espiritual é um território onde eles trabalham, e nem todos têm esse conhecimento, nem todos têm essa sabedoria, nem todos têm dons espirituais, para estar vivenciando e trabalhando no mundo espiritual. E muitos também não têm o conhecimento porque são acomodados na fé. Acha que o evangelho só é limitado a você ficar esquentando a bunda no banco de segunda a domingo e batendo carteirinha na igreja, e participando de festividade, festa. É o que mais tem acontecido hoje em dia. Mas, infelizmente, não é assim. Infelizmente, as coisas são piores do que nós imaginamos. Amém, meus amados? Bem piores mesmo. E hoje eu quero estar trazendo um ensino para os amados irmãos acerca do mundo espiritual. Como os irmãos estão vendo aí no título do vídeo, um título muito polêmico, um título aí muito forte, E nós vamos hoje, com a ajuda do Espírito Santo de Deus, desvendar esse mistério, Como os amados estão vendo aí na capa do vídeo, Essa batalha, esse round aí, essa luta aí, Entre, Preto Velho, a entidade Preto Velho, contra Jesus Cristo, o Nazareno, o Eterno, o Poderoso em Glória, Quem que é o verdadeiro desses dois, Quem será o verdadeiro desses dois? Quem está com a verdade? Quem está mentindo? Quem está falando a verdade? Quem é o mentiroso? Quem está nos enganando? Quem está falando a verdade? Quem é o justo e quem é o profano? Porque assim está escrito na palavra do Senhor. Então vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e entre o ímpio. Então hoje, irmãos, com o auxílio da Bíblia, nós vamos saber hoje na palavra de Deus, não é baseado em coisas da minha cabeça, mas sim a Bíblia, a própria palavra do Senhor, vai responder para nós quem é o profano e quem é o justo, quem é o mentiroso e quem está com a verdade, para se cumprir o que está escrito nas Escrituras. Então vereis mais uma vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o ímpio e o justo, entre o justo e o profano. Amém, meus irmãos? Então, eu quero começar aqui falando para os irmãos, para os amados, que eu quero falar um pouco para vocês sobre... Os irmãos podem deixar a Bíblia já aí no jeitinho, para estarmos começando a dar início nesse estudo. Amém, irmãos? Então eu quero falar um pouco para vocês dessa entidade, Essa entidade chamada Preto Velho, Porque nós sabemos que está escrito no livro do profeta Isaías. Se você não sabe, aqui na Bíblia Sagrada está escrito no livro do profeta Isaías que Cristo, Isaías ele profetizou sobre a vinda do Messias.
foi um dos profetas que profetizou isso, né? E ele diz a respeito que o seu nome é maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Príncipe da paz. Então, a Bíblia deixa bem claro através do profeta Isaías, por intermédio do Espírito Santo, que Jesus ele é o Conselheiro. Amém? Só que não é o que tem acontecido nos dias de hoje. Hoje em dia as pessoas têm buscado conselhos e há muitos e muitos anos atrás, desde a antiguidade, da época dos escravos, os seres humanos têm ido atrás de uma entidade chamada Preto Velho, dizendo que ele é um conselheiro. E hoje eu quero trazer aqui para vocês a verdade. Quem é o verdadeiro conselheiro? Jesus, o Filho de Deus, ou a entidade chamada Preto Velho? Lembrando que eu sei que vão vir pessoas da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé, alankardecistas, espíritas, católicos, diversos tipos de pessoas vão estar vendo esse vídeo. Eu quero primeiramente deixar uma coisa bem clara aqui, que eu não tenho nada contra a religião de ninguém, tá? O meu intuito aqui não é fazer uma briga contra a religião, contra a sua religião, contra os umbandeiros, os quimbandeiros, os candomblecistas, né, os espiritistas, os alankardecistas. A minha briga não é contra vocês, mas sim contra as entidades que mentem para vocês. Lembrando que eu quero deixar bem frisado aqui que eu respeito muito a todos, respeito a religião de todos. Primeiramente, eu quero dizer que eu amo a todos, amo os umbandistas, os quimbandistas, os candomblecistas, os espíritas, os católicos, os satanistas também. Nós devemos amar a todos, amém? E a minha luta não é contra vocês, mas sim eu quero ser usado pelo Espírito Santo aqui para abrir os olhos de vocês e pregar a verdade para vocês, porque assim está escrito: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E também está escrito que nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então, amados, eu quero dizer primeiramente que eu respeito muito. Primeiramente, nós devemos respeitar a religião do nosso próximo, independente se eles estão sendo enganados ou não. Eu quero dizer para vocês que nós devemos respeitar. Eu digo para você que é evangélico também. Independente se a pessoa está no erro, se ela está ali servindo aos demônios, aos guias, aos caboclos, aos orixás, aos exus, se eles estão sendo enganados, independentemente disso, nós devemos respeitar a religião das pessoas. Nós devemos respeitar. Mas nós devemos odiar o pecado e amar o pecador. Tá bom? Então eu quero deixar isso bem claro. A minha briga aqui não é contra vocês, tá bom? Eu quero dizer que eu amo a todos vocês e respeito a todos vocês. Amém, queridos? Então é isso. Eu vou falar um pouco para vocês aqui, para vocês entenderem o que acontece, né? As pessoas, vamos lá, desde a época de antigamente, as pessoas, há anos e anos, décadas atrás, as pessoas têm procurado essa entidade, né, chamada Preto Velho, né? Ele é aí um dos guias mais procurados no terreiro, né, durante as sessões de Umbanda. Exatamente. As pessoas vão em busca dessa entidade, né, para conselhos, uma palavra amiga, uma ajuda para a solução de problemas pessoais, né, problemas amorosos, né, e os Preto Velhos, eles são divindades, né, de antigos escravos africanos, né, se você não sabia disso. Eles são feiticeiros poderosíssimos no mundo espiritual, né? É uma entidade que benze, né, uma das suas funções ali é benzer, né, com um ramo de arruda dele no mundo espiritual e abençoar, entre aspas, né? Abençoar entre aspas, eu vou dizer já para vocês, né, o porquê, abençoar entre aspas com a tal da sua água benta, né? E na simbologia aí dos Pretos Velhos, na Umbanda, né? Na Umbanda, eles são conhecidos por ser uma entidade de luz, né? Que tem uma evolução espiritual muito alta, né? Eles são conhecidos no pessoal da Umbanda. E também são conhecidos com seu conhecimento, né?
Eles dizem que o preto velho ele trata os males da alma da pessoa, né? Assoprando, né? No mundo espiritual, assoprando, né? Dando aquele assopro, né? Para dar uma defumação, né? Para dar uma defumação ali, para tirar, por que desse assopro, dessa defumação? No caso ali, eles acreditam, né? Para tirar as larvas espirituais do corpo da pessoa, né? No mundo espiritual, essa entidade está tirando as larvas espirituais do corpo da pessoa, né? Eles também afirmam, o pessoal da Umbanda, que os pretos velhos eles são divindades purificadas, né? Eles afirmam isso, né? Eles afirmam que são entidades purificadas, né? Eles afirmam que eles são antigos escravos africanos, né? Feiticeiros poderosíssimos, né? São considerados, os pretos velhos são considerados conselheiros, né? Considerado um conselheiro, um amigo, né? Confidente, né? Olha só o ponto que essa entidade chega a iludir o ser humano, né? Mas calma aí, fica até o final que eu vou falar para você o porquê que você está sendo enganado, né? Eu vou falar o porquê que eles não têm nada de conselheiro, né? E porque não tem nada de amigo e nada de confidente, né? Fica até o final aí que eu vou explicar para vocês tudo certinho, tá bom? Tudo bonitinho eu vou explicar para vocês, tá, meus irmãos? Os pretos velhos também, meus amados, eles são homenageados aí no dia 13 de maio, tá bom? No dia 13 de maio é o dia da homenagem, é o dia dos pretos velhos, né? Eles dizem também, o pessoal da Umbanda, né, que ele é uma figura terna, né? Eu posso trazer desse jeito para vocês, eles dizem que eles afirmam que os pretos velhos são uma figura terna, né? Que representa a calma, a calmaria, né? A paciência e a humildade, né? Mas aí vocês vão saber mais para frente que não tem nada disso, né? Que é tudo um engano, né? Que é tudo uma mentira. Mas eu vou explicar para vocês também, vai acompanhando aí, né? E eles também afirmam, segundo os historiadores aí de antigamente, né? Afirmam que os pretos velhos eles são escravos, né? Vindo das nações africanas, né? Transformado, né, em mercadorias. Olha só, né? Segundo os historiadores, né? O pessoal aí da Umbanda aí afirma isso. E eles eram vendidos ou trocados por mercadorias, tá? Olha que interessante. Então, eu acredito que já tá bom já, né? Falei já bastante, deu para passar uma base legal para você que não conhecia sobre essa entidade, né? O pessoal da Umbanda afirma isso, né? E eu quero passar para vocês agora na palavra de Deus. A verdade, se tudo isso que eu falei aqui é verdade, né? Se nós podemos realmente confiar no preto velho, nessas entidades, nos pretos velhos, se Jesus é mentiroso, se Jesus não tem nada de conselheiro, se Jesus não tem nada de amigo, porque a palavra de Deus fala que Deus é o nosso amigo, né? A palavra de Deus diz assim, está escrito: já não vos chameis mais de servos, já não vos chameis mais por servos, mas sim por amigos, né? Porque o servo não sabe aquilo que o seu senhor faz em oculto, e vocês estão sabendo o que eu faço em oculto. Então já não chamo mais vocês por servos, mas sim por amigos. Amém, meus irmãos? Então os amados podem abrir as vossas Bíblias no livro de Levítico, capítulo 19. Vamos lá na palavra de Deus. Levítico, capítulo 19. Levítico, capítulo 19, verso 31. Diz assim a santa, gloriosa e verdadeira palavra do Senhor. Assim está escrito no verso 31. Olha lá, diz assim a palavra do Senhor.
Levítico 19, verso 31. Não vos virareis para os adivinhadores. Olha aí. Não vos virareis para os adivinhadores e nem encantadores, tá? Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. Não os busqueis, tá vendo? Contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, meus irmãos? Então, olha lá, né? Que interessante. O que o pessoal vai atrás na casa de Umbanda, de Quimbanda, do Candomblé, do Espiritismo? O que eles vão fazer lá? Eles vão prestar uma consulta. Exatamente, eles vão prestar uma consulta. E olha aí o que a palavra de Deus diz aqui, ó. Tá lá, ó. Livro de Levítico, né? Capítulo 19, verso de número 31. Olha lá o que diz, ó. Não vos virareis para os adivinhadores. Não sou eu que estou falando, é Deus, a palavra santa que está falando, ó. Não vos virareis para os adivinhadores e encantadores. O que o pessoal faz lá no terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé? Eles não fazem os encantos lá, as magias? Olha aí. Olha o que Deus fala depois. Não os busqueis. Não os busqueis. Deus está falando para você não ir buscar eles, né? Não os busqueis. Olha lá. Contaminando-vos. Ou seja, Deus está falando aqui que se você for buscar eles, vocês vão se contaminar. Vocês vão se contaminar. Vocês estão entendendo? Vocês vão se contaminar. Olha lá. Não os busqueis contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, irmãos? Agora nós vamos aqui no livro de Levítico também, capítulo 20. Vamos lá, capítulo 20, no verso de número 6. Levítico, capítulo 20, do verso de número 6. Olha o que diz aqui na palavra do Senhor, ó. Levítico 20, capítulo de número 6. Olha lá o que diz, ó. Vou colocar um pouquinho mais aqui para baixo para os irmãos verem. Olha o que diz no verso 6, ó. Quando uma alma se virar para os adivinhadores, olha lá, ou seja, você, ó. Olha o que acontece com Deus está falando aqui com você. Você que fica aí atrás de terreiro de Umbanda, de Quimbanda, de Candomblé, fazer consulta lá, atrás de preto velho, tranca-rua, né, ou Molu do cemitério, Exu malandro, Pombagira, Exu capa preta, Exu sete facadas, Exu da morte, Exu das almas, Maria Padilha, todos esses malditos e desgraçados aí. Olha o que acontece aqui, ó. Verso 6, ó. Tá lá bem aqui, ó. Verso 6, ó. Quando uma alma se virar para os adivinhadores, ou seja, quando uma alma, essa alma é você, tá bom? Quando uma alma se virar para os adivinhadores e encantadores, o que o povo da Umbanda, da Quimbanda, do Candomblé faz lá, os espíritos? Eles não fazem as adivinhações, né, para os guias deles lá, os caboclos, orixá, os Exu. E o pessoal da Umbanda, Quimbanda e Candomblé faz o quê? São os encantadores, né, bruxo. Olha lá, quando uma alma, você aqui no caso, se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir, olha lá, Deus está falando aqui que se você for para lá, se virar para eles, você é um prostituto. É, exatamente, eu sou um prostituto, Henrique, você tá louco? Não, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus, ó. Olha lá, ó. Para se prostituir, olha lá, Deus está falando que você está indo se prostituir. Quem se prostitui é o quê? Prostituto. Após eles, olha o que Deus vai fazer com você, ó. Eu porei a minha face contra aquela alma, ou seja, Deus vai virar a cara para você. É, exatamente. Deus vai virar a cara para você, não sou eu que estou falando, é a palavra santa de Deus. Olha lá, ó. Olha o que está falando aqui, ó. Eu porei a minha face contra aquela alma e a extirparei do meio do seu povo. Tá vendo? Deus vai virar a cara para você, né? Olha lá, aí é o que diz assim, ó, lá no verso de número 7, olha o que diz aqui embaixo no 7, ó. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu
sou o Senhor vosso Deus. Deus que é a sua santificação. Olha o que diz no verso 6, está falando lá. Ó. Não, o quê? Para não se prostituir. Né? E o que eu li lá antes, em Levítico 19:31, falou assim para nós não nos contaminarmos, não foi? Em Levítico 19:31, falou para nós não nos contaminarmos. Aí no verso 8 fala aqui, ó. No verso 7, ó. Santificai-vos e sede santo, pois eu, Senhor vosso Deus, eu sou o Senhor vosso Deus. E por último, verso 8. E guardai os meus estatutos e cumpre-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Tá vendo? A palavra do Senhor diz assim, no livro, se não me falha a memória, de Josué, medita nessa lei de dia e de noite. E também está escrito na palavra do Senhor assim, ó. Guardei os teus mandamentos na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Tá escrito isso. Olha lá, tá vendo? Lá no livro de Josué, né, tá escrito o que eu acabei de falar, né? Medita nessa lei de dia e de noite. Que lei? Essa lei aqui, ó. Essa lei que tá aqui, ó. Palavra santa. Medita nessa lei de dia e de noite, né? E também, se não me falha a memória, acho que eu não sei se não me falha a memória, é o salmista Davi que fala: guardei os teus mandamentos na tábua do meu coração para não pecar contra ti. Vamos ver se é isso mesmo? Eu vou verificar aqui, ó. Olha lá, exatamente. No livro de Salmos, salmista Davi, 119, né? Salmo 119. Vamos lá? Salmo 119, versículo 11. Olha o que diz lá. Vamos lá. Salmo 119, versículo... Vamos lá, vamos acompanhar aqui. Salmo 119, versículo 11. Eu vou abrir aqui para os amados irmãos. Amém. Vamos lá, meus amados. Vamos confirmar se é isso mesmo. Olha lá. Olha o que diz aqui, ó. Salmo 119, né? Ó, versículo de número 11. Tá aqui embaixo, aqui, ó. Escondi a tua palavra no meu coração. Ou em algumas outras traduções, guardei os teus mandamentos na tábua do meu coração para não pecar, ó lá, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Com os meus lábios declararei todos os juízos da tua boca. Amém, meus irmãos? Está escrito aí na palavra santa do Senhor. Tá? Agora vamos lá. Lemos Levítico do capítulo 20, do verso 6 ao 8, né? Que Deus falou assim, que se você consultar os adivinhos, os encantadores, os bruxos, você vai estar sendo um prostituto. Né? Agora vamos lá no livro de Levítico, capítulo 20, verso 27. Vamos voltar lá para o livro de Levítico, né? Capítulo 20, ó, certinho aqui caiu. Capítulo 20, versículo de número 27. Olha o que diz aqui a palavra santa do Senhor. Ó, Levítico, capítulo 20, verso 27. Olha lá o que diz aqui, ó. Vamos lá? Olha lá. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certo? Olha lá, tá falando de quem aqui? É o pessoal que fica no terreiro de Umbanda, Quimbanda, Candomblé. É esse pessoal que fica aí, ó, fazendo com espírito de adivinhação, trabalhando com os guias, caboclo, orixá, com os exu aí, né? Olha lá o que vai acontecer com eles, ó. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho ou for encantador, certamente, olha aqui, ó, certamente morrerão.
Eles vão morrer. Se você está trabalhando com isso, é melhor você parar logo, hein? Não sou eu que estou falando não, meu amado. É a palavra santa do Senhor. Ó. Se eu fosse você, eu parava já hoje, agora, nesse momento de mexer com essas coisas, porque você vai morrer. E quem vai vir te buscar vai ser esse Exu, né, da morte, esse Exu das almas que trabalha. É ele que vai vir buscar você. Tá? Então você acorda aí para a vida. Há tempo, vamos consertar esse altar aí. Há tempo de conserto. Olha lá. Certamente morrerão. Com pedras se apedrejarão. O seu sangue é sobre eles. Isso aqui. Aí você pergunta, mas Henrique, eu vou morrer sendo apedrejado? Não, não é bem assim. Porque aqui Deus estava dando uma instrução para o povo de Israel, naquela época no Antigo Testamento. Ah, mas Henrique, isso aí foi lá no Velho Testamento. Sim, foi no Velho Testamento, mas serve para hoje também. Né? Hoje não tem aí os adivinhadores, o pessoal que faz consulta, né? Hoje a morte vai ser pior ainda. É pior, naquela época era apedrejado. Hoje você vai ter uma morte, primeiro vai ser a morte espiritual, né? Seu espírito vai estar totalmente aí dominado pelos espíritos das trevas. E logo depois, o mesmo Exu que você trabalhava, ele vai te dar uma rasteira de costa ainda, né? Para acabar com a sua vida material, a sua vida terrena. Tá? Então vale sim para hoje. Mas Henrique, se foi o Velho Testamento, calma lá que eu vou te falar um versículo então do Novo Testamento daqui a pouquinho. Tá? Daqui a pouquinho nós vamos lá para o livro de 1 Timóteo. Já fica esperto aí, já fica esperta aí. Tá bom? Irmãos, vamos lá agora para o livro de 2 Reis, capítulo 21. Tá? Livro de 2 Reis, capítulo de número 21. 2 Reis, capítulo de número 21. Capítulo de número 21. Os irmãos vão aí no versículo 6, tá bom? Versículo 6 aí completo, nós vamos ler. Versículo 6 completo. Nós vamos ler aí em nome de Jesus. Diz assim a palavra santa do Senhor. Nós vamos ler aí, né? O livro de 2 Reis, capítulo 21. Vamos ler o 21 completo, para ficar mais aí, para os irmãos ficar mais aprofundado um pouquinho. Vamos ler o livro de 2 Reis, tá bom? Vamos lá, tá aqui, ó. Livro de 2 Reis, tá bom? 21. A impiedade de Manassés e as ameaças de Deus. Tá, vamos lá? Eu vou ler aqui, os irmãos acompanhem aí. Diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Efizibá. E fez o que era mal aos olhos do Senhor. Olha lá, ele fez algo mal aos olhos de Deus. Conforme as abominações dos gentios que o Senhor... Olha lá, as abominações dos gentios que o Senhor desterrara de suas possessões de diante dos filhos de Israel. Verso 3. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha destruído, e levantou altares a Baal. Para quem não sabe da Bíblia, Baal, todos esses são demônios, tá? Eram deuses pagãos. Baals, Balaíns, Belpeor, Mamon, Amon, Dagon, Astarote, tá bom? São tudo demônios daquela época. Inclusive o pessoal da Quimbanda também trabalha com Astarote, tá? Essa entidade aí é desde a época da Bíblia. Se você não sabia, desde a época da Bíblia, no Velho Testamento fala sobre Astarote. O pessoal da Quimbanda trabalha com eles.
Até hoje, essa entidade está aí sendo trabalhada com ela. Tá? Então, olha lá. Verso 3, né? Olha lá. Verso 3. E levantou altares a Baal, e fez um bosque, como o que fizera Acabe, rei de Israel, e se inclinou diante de todo o exército dos céus, e o serviu, e edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor não tinha dito. Tá vendo? Desobedeceu aqui a Deus, trocou Deus pelo profano. Quem sabe é o que você está fazendo aí agora, trocando Jesus, o conselheiro dos conselheiros que eu vou provar daqui a pouco, pelo preto velho, uma entidade profana, né, que está enganando você. Mas já vou chegar nessa parte, calma lá. Versículo de número 4. E edificou altares na casa do Senhor, de que o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome. Verso 5. Também edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os átrios da casa do Senhor. E até fez passar a seu filho pelo fogo, e adivinhava pelas nuvens, e era agoureiro. Isso mesmo, e era agoureiro. E instituiu adivinhos e feiticeiros. Olha o que ele fez aqui. Ele instituiu adivinhos e feiticeiros. O que a gente estava falando lá um pouco atrás no livro de Levítico, sobre adivinhos e feiticeiros? Que você vai ser um prostituto, você vai se contaminar com eles, você vai ser um prostituto. Né? Deus vai virar a face dele, vai virar o rosto dele para você. Tá lá no verso 6 aí, ó. Instituiu adivinhos e feiticeiros. Tá? E prosseguiu em fazer mal aos olhos, olha lá, e prosseguiu a fazer mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Você vê, ele fez de propósito, né? Ele continuou de propósito em fazer mal aos olhos do Senhor, né? Para provocar a ira de Deus. Tá aí no verso 6, né? Depois, olha lá, o que diz aqui no verso 7, ó. Também pôs uma imagem de escultura. Quem conhece a Bíblia fala que Deus, ele condena, né, a pessoa que presta culto para a imagem de escultura. Quem conhece aí a história do bezerro de ouro? Lá no livro de Êxodo, né, Moisés ali, o Arão, seu irmão, construiu aí o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai, né, o Monte Horebe, né, no Monte Sinai ali, ficando 40 dias e 40 noites em consagração, em jejum, para receber as tábuas do testemunho escrita pelo dedo de Deus. Né? E quando ele desceu ali no último dia, ele viu ali o irmão dele corrompido, Arão, né? Fez um bezerro de ouro para o povo adorar e seguir como instrução. Né? Olha que triste, né? O próprio irmão que caminhava lado a lado com ele deu uma mancada dessa, né? Entrou na carne aí, falou assim: nossa, Moisés está lá em cima, ele não vai descer mais não, ele vai ficar lá, se não desceu até agora, não desce mais. Façamos para nós um bezerro de ouro que vai instruir a gente em tudo. Né? Olha só, o irmão dele que caminhava junto com ele, né? Deus fala que seria por boca de Arão e Arão por boca de Moisés. Olha lá, Arão foi boca de Deus para Moisés. Né? Falava pro povo aí, né? Porque a Bíblia diz assim que Moisés ele era um varão de língua pesada, né? Alguns estudiosos dizem que ele era gago, né? A Bíblia fala que ele era um homem de língua pesada. Então Deus era por boca de Arão e Arão por boca de Moisés. E Moisés falava pro povo, né? Então, irmãos, deixa eu só achar aqui o versículo para ver se eu não estou falando besteira para vocês, né, na parte que Deus era por boca de Arão. Mas se não me falha a memória, era isso mesmo. Vamos consultar? Vamos lá, meus irmãos. Êxodo, livro de Êxodo, capítulo de número 4. Abram as vossas Bíblias aí no livro de Êxodo, rapidinho. No capítulo de número 4. Olha o que diz aqui a palavra do Senhor. Ó. Êxodo, capítulo de número 4.
Nós já iremos voltar aqui para o livro de 2 Reis, tá bom? Olha lá, Êxodo capítulo 4, versículo 1. Deixa eu acompanhar aqui com vocês. Vamos lá, rapidinho. Êxodo capítulo 4. Êxodo capítulo 4. Vamos lá, meus amados. Está aqui, ó. Êxodo capítulo de número 4. Deus concede poderes a Moisés. Vamos lá? Vamos ver o que diz aqui na palavra do Senhor. Diz assim, ó. Verso 1. Então respondeu Moisés e disse, ele falando aí para Deus, né? Moisés respondendo a Deus. Mas eis que não me crerão. Eles não vão crer em mim, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. E o Senhor disse-lhe, no caso Deus falou para Moisés aqui, ó. O que é isso na tua mão? E Moisés disse, uma vara. E Deus falou, lança-a na terra. E ele lançou na terra, e tornou-se em cobra, e Moisés fugiu dela. Verso 4. Então disse o Senhor a Moisés, estende a tua mão e pega-lhe pela cauda. E estendeu a sua mão e pegou-lhe pela cauda, e tornou-se em vara na sua mão, para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Verso 6, olha lá. E disse-lhe mais o Senhor, põe agora a tua mão no teu seio. E tirando-a, eis que a sua mão estava leprosa. A mão de Moisés estava leprosa, ó, branca como a neve. E Deus disse de novo, torna a pôr a tua mão no teu seio. E tornou a colocar a sua mão no teu seio. Depois tirou-a do seu seio, e eis que se tornara como a sua carne. A mão ficou normal de novo, olha que tremendo. Verso 8. E acontecerá que, né, verso 8, e acontecerá que, se eles não te crerem, nem ouvirem a voz do primeiro sinal, crerão a voz do derradeiro sinal. E se acontecer que ainda não creiam a estes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, tomarás das águas do rio e derramarás na terra seca, e as águas que tomarás do rio tornar-se-ão em sangue sobre a terra seca. Verso 10. Então disse Moisés ao Senhor, meu Senhor, exclamação. Eu não sou homem eloquente, nem de ontem, nem de ontem, nem ainda desde que tens falado ao teu servo. Porque, ó lá, ó a prova aqui, ó, verso 10, tá lá, ó. Porque sou pesado de boca e pesado de língua, né? Gago, alguns estudiosos dizem, né? Verso 11. E disse-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo? Ou o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Verso 12. Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. Ele, aí tá falando, né? Verso 13. Ele, porém, disse, no caso, Moisés disse para Deus, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Verso 14. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse, no caso Deus falou para Moisés, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também saiu ao teu encontro. Sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. E tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele ensinando-vos o que haveis de fazer. Olha lá, verso 15, hein? E tu lhe falarás, e porás as palavras na tua boca.
Eu falei o inverso aí, perdão, meus amados. Deus por boca de Moisés, né? E Moisés por boca de Arão, e Arão falava para o povo. Eu inverti aqui, perdão, tá? Mas é a mesma coisa, só inverti os nomes aqui, tá? Perdão. Verso 15. E tu falarás e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele te será por boca, e tu lhe serás por Deus. Toma, pois, esta vara na tua mão, com que farás os sinais. Então foi Moisés e voltou para Jetro. No caso aqui, Jetro é o sogro dele. Eu tô até falando aqui, ó. Eu acabei de lembrar e a palavra seguinte aconteceu aqui. Seu sogro. E disse-lhe: eu irei agora e tornarei a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. Disse, pois, Jetro a Moisés: vá em paz. Então, meus irmãos, até aqui, amém? Então vocês percebem que aqui, né, como eu estava dizendo, nessa época, agora vamos voltar lá, né, já esclareci aqui para os amados, vamos voltar aqui para o livro de 2 Reis, né, onde eu estava, nessa época aqui, né, foi constituído o bezerro de ouro, através de Arão, né, e Moisés chegou lá, ele estava no Monte Sinai, no Monte Horebe, né, e no último dia da sua consagração, do seu jejum, após Deus, a palavra de Deus diz assim, com seu próprio dedo escreveu a tábua dos 10 mandamentos, né, a tábua do testemunho. Né, e ali fizeram um bezerro de ouro. Então Deus condena essa prática, né, de estátua, né, de você fazer aí, né, não é esse o intuito desse vídeo, mas eu vou dar uma breve palavra aqui, tá bom? Os católicos têm esse costume que é errôneo. O Papa ensina, né? O padre ensina ali errado para eles, né? Ensina errado ali para eles, né? Estão cultuando uma estátua de gesso. Sim, você, meu irmão católico e minha irmã católica, você está diante do erro, né? Porque Deus, a palavra de Deus diz assim: não farás imagem de escultura nem com semelhança no alto de algo, no alto nos céus, embaixo na terra ou debaixo da terra. Sim, está escrito: não farás imagem nenhuma de escultura. A Mãe Maria parece com o quê? A Aparecida parece com o quê? Com um cachorro, com um cavalo? Né? Com um touro, com a girafa? Não, ela parece com o quê? Com uma mulher. E Deus fala na palavra dele, para não fazer imagem de escultura nenhuma. É que eu não vou me aprofundar aqui. Não é esse, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso logo, mas não é esse o fundamento desse título desse vídeo aqui. Mas Deus fala para não fazer imagem com nada parecido com nada do alto do céu, embaixo na terra ou debaixo da terra, né, no mar. Tá? E aí Deus comprova aqui, ó, onde nós estamos lendo no livro de 2 Reis, no verso, né, onde eu parei aqui, no verso de número 7. Ó lá, tá escrito aí, ó, verso de número 7. Ó lá, diz assim: também pôs, ó, verso de número 7, ó, também pôs uma imagem de escultura do bosque que tinha feito na casa de Deus. Olha que doido, colocou uma imagem de escultura na casa de Deus, ó, na casa de que o Senhor dissera a Davi e a Salomão, seu filho. Olha o que Deus falou para Davi e Salomão, filho de Davi. Olha o que Deus falou para ele: nesta casa e em Jerusalém, tá escrito aqui, ó, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. E mais, não farei mover o pé de Israel desta terra, que tenho dado a seus pais, contanto somente que tenham cuidado, né? Contanto que somente tenham cuidado de fazer conforme tudo o que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, ó, a testificação aqui, louvado seja Deus. Olha, nós acabamos de ler o que agora há pouco. Olha como que o ensino está sendo conduzido pelo Espírito Santo. Eu nem tinha colocado em mente falar sobre isso, diante de Deus, dessa luz que está me iluminando, meus amados. Nós fomos para onde? Para o livro de Êxodo, né?
E olha aqui no verso 8, está falando do livro de Êxodo. Ó, nós fomos lá no livro de Êxodo e eu falei um pouquinho sobre Moisés para vocês. Não foi? Do seu irmão Arão, que estava ali junto com ele, deu essa mancada, né? Fez o bezerro de ouro e bota a mancada nisso. Ó a prova aqui, ó, como esse estudo está sendo guiado pelo Espírito Santo. Eu nem lembrava que o verso 8 falava de Moisés. Olha que tremendo, vai louvando a Deus aí. Nós estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Olha lá, ó. O que diz lá no verso 8? Cuidado de fazer conforme tudo que lhes tenho ordenado e conforme toda a lei que Moisés, meu servo, lhes ordenou. Tá vendo? Moisés. Deus fala da lei de Moisés lá, de fazer, né? Fazer estátuas, né? De ídolos posteriores, né, com imagem de algo no céu, na terra e debaixo na terra, que Deus condena isso. Né? Agora vamos continuar aqui, voltando tudo que nós estávamos lendo, né? Voltando aqui para o livro, nós estamos já no livro de 2 Reis, tá? Continuando a conclusão, né, em 2 Reis, que eu não vou falar de idolatria hoje, tá? Vou deixar para falar de idolatria para os irmãos que são católicos, tá? Católicas, eu vou falar em outro vídeo, não vou me aprofundar muito nesse vídeo, não. Não é o intuito aqui. Então vamos lá, continuando. Verso de número 9. Porém não ouviram. Olha lá, eles não deram ouvido a Deus. Verso de número 9. Porém não ouviram, porque Manassés de tal modo os fez errar, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Verso 10. Então o Senhor falou pelo ministério de seus servos, os profetas, dizendo, olha o que Deus falou. Deus falou assim, ó: porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações. Depois você vai aí no dicionário, no tio Google aí, o nosso amigão Google, e coloca lá a palavra abominação, para você ver o que significa abominação. Manassés fez uma abominação aqui diante de Deus. Você vai ver que tremendo é o significado dessa palavra. Verso 11. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez estas abominações, fazendo pior do que quanto fizeram os amorreus. Né? Os amorreus, para quem não conhece a Bíblia, era um povo idólatra, aí, que nem era o povo de Canaã, aí, né? A terra do povo de Canaã, a terra do povo Eteu, Amorreu, Jebuseu, Ferezeu, Eveu, tá? E Ferezeu. Exatamente. Todos esses que eu falei aqui são povoados que viviam na terra de Canaã, tá? Eram povos que cultuavam a deuses pagãos, aqueles nomes que eu citei para vocês um pouco lá atrás, né? Balaíns, né? Mamon, que é o deus do dinheiro, Amon, né? Astarote, né? Dagon, e todos, Baal, Belpeor, todos esses diabos que eram nomeados antigamente como deuses pagãos. Tá? Verso 11. Porquanto Manassés, rei de Judá, fez essas abominações, fazendo pior do que o quanto fizeram os amorreus, que antes dele foram e até também a Judá fez pecar com os seus ídolos. Olha lá, ó a testificação aí, tá vendo? O que eu acabei de falar foi testificado aqui na palavra. Com os seus, ó, aqui, ó, ídolos. Ídolos, só faltou aqui pagãos, né? Mas eram ídolos pagãos. Agora vamos pro verso 12. Olha lá, verso 12. Por isso assim diz o Senhor, Deus de Israel: eis que hei de trazer tal mal sobre Jerusalém e Judá. Que Deus já estava irado com essa palhaçada, né? Vírgula, que qualquer que ouvir lhe ficarão retinindo ambas as orelhas. E estenderei, verso 13, e estenderei sobre Jerusalém o cordel de Samaria e o prumo, com R de rato, e o prumo da casa de Acabe. E limparei Jerusalém como quem limpa a escudela a limpa e a vira sobre a sua face, e desampararei o resto da minha herança. Olha isso. Entregá-los-ei
na mão de seus inimigos, e far-se-ão, isso mesmo, e far-se-ão roubo e despojo para todos os seus inimigos. Verso 15. Porquanto fizeram o que era mal. Olha aí, tá vendo? Olha lá, verso 15. Olha lá. Porquanto fizeram o que era mal aos olhos, aos meus olhos. Tá falando Deus aqui, o soberano tá falando. Porquanto fizeram mal aos meus olhos e me provocaram a ira. Desde o dia em que seus pais saíram do Egito, olha lá, até hoje, né, os 430 anos, se não me falha a memória, tem gente que fala 400, mas é 430 anos de escravidão, o povo hebreu ali no Egito, né, 430 anos, o povo fala 400, não, é 430 anos de escravidão, né, olha lá, Deus lembrou aqui, ó, desde o dia que seus pais saíram do Egito até hoje, né, eles fizeram o que era mal aos meus olhos e provocaram a minha ira, porque para quem não sabe, resumidamente, porque o título aqui não é, o intuito aqui não é pregar sobre isso, para quem não sabe, o povo hebreu lá no livro de Êxodo, eles, quando Moisés foi levantado como libertador e tirou eles para ir para o deserto, o que acontece? No meio do deserto, eles começaram a murmurar. Começaram a falar assim, nossa, mas ele tirou a gente daqui para passar por isso, para morrer no deserto? Né? Eles começaram a ficar blasfemando, murmurando contra o libertador Moisés. Começou a ficar falando entre si. Mas ele tirou a gente daqui, tirou a gente desse meio para passar por isso? Antes nós morrêssemos lá no Egito. Olha que povo doido, né? Eles tiveram a cara de pau de falar isso. Antes morrêssemos lá no Egito, porque lá nós tínhamos os melões a fartar, comida e os melões a fartar, e aqui nós não temos nada. Antes morrêssemos lá no Egito, olha só, ficou 430 anos que nem um jegue velho apanhando, que nem um palhaço lá nas mãos dos egípcios, né, do povo do Egito, e Deus levantou o libertador e o povo... Isso aqui é só o começo do que aconteceu, quem conhece a história sabe, né? Então, meus amados, foi isso, né? Ficaram murmurando, e por isso que Deus falou aqui, né? No verso de número 15. Porquanto fizeram o que era mal aos meus olhos, e me provocaram a ira, desde o dia em que seus pais saíram do Egito até hoje, tá vendo lá? Verso 16. Vamos lá, para não prolongar muito, que esse não é o intuito aqui. Depois eu vou fazer um vídeo, um estudo, um ensino sobre idolatria, tá? Para você que é católico. Amém? Verso 16. Demais disso, aqui Deus continua falando, ó. Verso 16. Demais disso, também Manassés derramou muitíssimo sangue inocente, e até que encheu a Jerusalém de um ao outro extremo, afora o seu pecado, com que fez pecar a Judá, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Está acabando, vamos lá. Verso 17. Quanto ao mais dos atos de Manassés, e a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado, que pecou porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? É uma pergunta, ó. Quanto ao mais dos atos de Manassés, verso 17, né? E a tudo quanto fez mais, e ao seu pecado, que pecou porventura, não estão escritos no livro das crônicas dos reis de Judá? Verso 18 para finalizar. E Manassés dormiu com seus pais e foi sepultado no jardim da sua casa, e no jardim de Uzá, o de uvas e de Zabum Biá de Amor, no jardim de Uzá, e Amon, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, amados? Agora nós vamos aqui pular, né? Continuando aí o ensino, nós estamos falando aqui a diferença, tá? Entre quem está falando a verdade, entre o justo e o profano, entre o que serve a Deus e o que não serve, né? Quem está com a verdade, quem é o verdadeiro? A entidade preto velho ou Jesus, o Messias, o sacerdote eterno, o Rei da Glória? Nós vamos para o livro agora nós lemos 2 Reis, capítulo 21, verso 6 completo. Nós vamos para o livro de 1 Crônicas, capítulo 10, tá? Vamos lá.
é o livro da frente, tá? Não tem muito mistério não, é logo após Segunda Reis. Você pode avançar um pouquinho, você vai ver primeira, Segunda Reis, depois após Segunda Reis vem Primeira Crônicas. Primeira Crônicas, capítulo de número 10, tá? Capítulo de número 10. Primeira Crônicas, capítulo de número 10. Vamos lá. No verso o capítulo 10 completo. Tá? Vamos lá ler. O título é esse aqui, segundo a minha Bíblia. Tá? A morte de Saul e de seus filhos. Vamos lá? Diz assim a palavra do Senhor. E os filisteus pelejaram com Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus, e caíram feridos nas montanhas de Gilboá. Né? Gilboá. Verso 2. E os filisteus apertaram com Saul e com seus filhos, e feriram os filisteus a Jonatas e a Abinadab, isso mesmo, Abinadab, e a Malquizua, filhos de Saul. Verso 3. E a peleja se agravou contra Saul, e os flecheiros o acharam, e ele temeu muito aos flecheiros. Verso 4. Então disse Saul ao seu escudeiro: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venham estes incircuncisos e escarneçam de mim. Porém, o seu escudeiro não quis, porque temia muito, né? Ele temia muito a Saul. Então tomou Saul a espada e se lançou sobre ela. Verso 5. Vendo, pois, o seu escudeiro que Saul estava morto, também ele se lançou sobre a espada e morreu. Verso 6. Assim morreram Saul e seus 3 filhos, e toda a sua casa morreu juntamente. Verso 7. E vendo todos os homens de Israel que estavam no vale que havia fugido, e que Saul e seus filhos eram mortos, deixaram as suas cidades e fugiram. Então vieram os filisteus e habitaram nelas. Verso 8. E sucedeu que no dia seguinte, vindo os filisteus a despojar os mortos, acharam Saul e seus filhos estirados nas montanhas de Gilboa. Verso 9. E os despojaram, e tomaram a sua cabeça e as suas armas, né? E as enviaram pela terra dos filisteus em redor, para o anunciarem a seus ídolos e ao povo. Verso 10. E puseram as suas armas na casa do seu Deus. Aqui está falando aqui, ó, Deus com letra minúscula. Quando a Bíblia fala de Deus com letra minúscula, é um Deus pagão, tá? É um ídolo, Deus pagão. Vamos lá, verso 10. E a sua cabeça fixaram na casa de Dagon. Olha que interessante. Quem que eu estava falando há pouco tempo atrás sobre Dagon, né? Quem lembra o que eu falei? Dagon é o quê? É um deus pagão, um diabo, né? Um demônio naquela época. O que eu falei? Eu não falei de Amon, de Astarote, Balaíns, né? De Dagon, ó, que Dagon escrito aqui, ó. Amon, Astarote, Balaíns, Baal, né? Mamon e Dagon, ó, Dagon aqui escrito aqui, ó. Tudo confirmando na palavra de Deus. Louvado seja o Espírito Santo, está confirmando tudo que eu estou falando. Diante dessa luz que me ilumina, eu nem lembrava que estava escrito Dagon aqui. Continuando, versículo de número 11. Ouvindo, pois, toda a Jabes, ó lá, verso 11, vamos lá, diz assim, continuando, aqui já está acabando. Ouvindo, pois, toda a Jabes Gileade, tudo quanto os filisteus fizeram a Saul, verso 12. Então todos os homens belicosos se levantaram e tomaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos, e os trouxeram a Jabes, e sepultaram seus ossos debaixo de um carvalho em Jabes, e jejuaram 7 dias. Verso 13. Assim morreu Saul por causa da sua transgressão, com que transgrediu contra o Senhor, por causa da palavra do Senhor, a qual não havia guardado, e também porque buscou, ó lá, aqui era onde eu queria chegar.
Aqui era onde eu queria chegar. Verso de número 13, ó, o finalzinho aqui, ó. E também porque buscou a adivinhadora. O que você vai fazer lá no terreiro de macumba, de umbanda, quimbanda, candomblé? O que você vai lá fazer? Você não vai lá até do adivinhador lá, que consulta os guias, o orixá, caboclo, os exu do inferno? Então, ó lá, você tá indo buscar adivinhador. Ó lá o que aconteceu com Saul, ó lá. E também porque buscou a adivinhadora para a consultar. E para finalizar o verso 14. E não buscou a quem? Ao Senhor. Então você tem que parar com essa palhaçada aí, né? Vamos começar a tomar vergonha na cara, né? E endireitar suas veredas hoje, porque dá tempo ainda. Vamos parar com essa palhaçada aí de ficar buscando um terreiro de macumba. Senão o seu fim vai ser esse daqui, a morte. Olha o que aconteceu com Saul. A gente tem que ter uma hora que a gente tem que tomar vergonha na cara, irmãos, né? Porque Deus usa várias pessoas para falar com a gente não dá ouvido. Então chega uma hora que vai esperar o quê? A água bater na bunda para nadar? Né? Verso 14, olha lá. E não buscou quem que ele deveria... É quem que você deve buscar, meu amado? O Senhor. Né? A gente tem que tomar vergonha na cara todos os dias. Eu também me incluo nisso, tá? Todos os dias nós temos que tomar vergonha na cara e sempre buscar o Senhor. Tá? Olha lá, verso 14. E não buscou o Senhor, pelo que o matou. Olha lá, pelo que o matou. Deus, olha lá, pelo que o matou. E transferiu o reino de Davi. E transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. No caso aqui, vocês conhecem o rei Davi, né? O autor do livro de Salmos. Aqui eu falo também para quem... Às vezes você pode pensar, mas o Henrique dá muito detalhe, eu já sei, eu já conheço a Bíblia de cabo a rabo. Mas tem gente que vai estar assistindo esse vídeo que não conhece. Tá? Para quem não conhece, aqui Davi é o rei Davi da Bíblia, que lutou contra Golias, o salmista, que escreveu o livro de Salmos. Avá, né? Se é salmista, escreveu o livro de Salmos. Né? Um dos mancebos de Jessé, né? Filho de Jessé, o menor da casa. Tá bom, amados? Continuando na nossa briga aí, nessa luta aí, quem tá com a verdade. Preto velho ou Jesus o eterno. Agora os amados vamos lá pro livro, para finalizar. Livro de 1 Timóteo, capítulo 4. Para você que tava falando, mas tudo que você tá falando é do Velho Testamento, eu quero saber do Novo. Calma lá, nós vamos pro Novo Testamento também. Nós vamos lá pro Novo Testamento. Livro de 1 Timóteo, né? 1 Timóteo, abram aí as vossas Bíblias. Né? O livro de 1 Timóteo ele vem antes, né? Logo após o livro de Tessalonicenses, tá? Vem Tessalonicenses, 1 Timóteo. Amém, meus amados? Está aqui, ó. Livro de 1 Timóteo, ó lá. Amém? A primeira epístola do apóstolo Paulo, a primeira epístola do apóstolo Paulo a Timóteo. Tá bom? Nós vamos aqui no capítulo de número 4, para finalizar, versículo de número 1. Vamos lá. Capítulo de número 4, versículo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Só o versículo de número 1. Olha lá. Olha o título. A apostasia nos últimos tempos. Aqui nós estamos no Novo Testamento, tá bom? Se você que achou aí, ó. A apostasia nos últimos tempos. Capítulo 4 de 1 Timóteo, versículo 1 diz assim, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrina de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Exatamente, é esse pessoal que você está indo consultar na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé. É esse pessoal aí, tá falando aqui, ó. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Porque você é carnal, você não tem dom espiritual. Então, quem trabalha com esses guia, caboclo, orixá, com esses exu, esses demônios do inferno, eles trabalham no mundo espiritual. E nem todo mundo é espiritual ou tem dom espiritual como nós, servos de Deus. Também nem todos os servos de Deus têm dom espiritual. Eu, graças a Deus, eu fui privilegiado com alguns. Tá? Então, eu tô aqui para passar um ensino para vocês que não tem dom espiritual, para abrir a visão espiritual de vocês no conhecimento. É por isso que o diabo ele tem muita fúria
desse ensino aqui, ele já está com muita fúria desse ensino aqui, porque eu estou desmistificando para vocês o que o pessoal da Umbanda, Quimbanda, Candomblé, do Espiritismo ensina para vocês errado e fala que é certo. Estou provando na palavra de Deus. Com quem que você fica? Lá no Espiritismo, lá, eles também falam da Bíblia, não fala? Então alguém deve estar errando aí. Ou é eles ou é eu. Eu estou na Bíblia. Será que eles estão na Bíblia? Tudo que eu estou falando aqui está na Bíblia. Vocês estão acompanhando comigo? Tá aqui, eu estou na Bíblia. Não estou fugindo dela não, eu estou na Bíblia. Então você fica com quem? Com o padre ou com a Bíblia? Você fica lá com o seu discipulador espírita, com o seu orientador do espiritismo ou com a Bíblia? Com quem você fica? Né? Olha lá, então vamos lá? Eu fico com a Bíblia, né? Porque lá eles falam da Bíblia, então eles têm que seguir a Bíblia. Só que eles não falam esses versículos aqui para vocês, né? Então, olha lá, verso 2. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência, proibindo o casamento e ordenando a abstinência dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Verso 4. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Amém, meus irmãos? Então, olha lá, você vê, aqui falando no capítulo 4, sobre que haveria um tempo, né, nos últimos dias, que muitos se apostatarão da fé, dando o quê? Olha lá, dando o quê? Dando ouvido a doutrinas de demônios. Os Exu é o quê? O que o Exu é? É um anjo? Não, é um diabo, é um demônio. Né? As entidades é a mesma coisa. Né? Como que pode ser bom uma entidade que faz mal para os outros? Eu conheço um pai de santo aqui, que se eu fazer um trabalho com ele, ele me dá o prazo de 7 dias para acontecer. Se não acontecer em 7 dias, ele devolve o meu dinheiro. O cara mexe com coisa séria, porque ele dá garantia do que faz, mexe com coisa pesada, ele trabalha na quimbanda. Né? Quem conhece aí a quimbanda é trabalhar com o próprio diabo, com o próprio demônio mesmo. Já não é nem com o Exu ali, mas também com o próprio demônio, que é acima do Exu, porque no mundo espiritual tem um grau, tem uma hierarquia espiritual. Então ali na quimbanda eles já trabalham com o próprio diabo mesmo, com o próprio demônio mesmo. Né? Que nem o Satanás, Lúcifer, ele não trabalha, ele só dá ordem. Então existe um cabeça no mundo espiritual. Né? Existe, assim como existe anjos, arcanjos, querubins, serafins, anjos e arcanjos de batalha, no mundo espiritual também existem os demônios, tem a hierarquia no inferno, né? Que são demônios. Na palavra de Deus, aqui na palavra santa, no livro de Efésios, diz que a nossa luta não é contra a carne, mas sim contra principados e potestades nas hostes celestiais. Então nós entendemos que o quê? Que no inferno também tem uma ordem, né? Tem uma hierarquia espiritual de principados, potestades, né? Então no mundo espiritual tem os Exu, né? Tem os diabos, os demônios, Exu, tem o encosto, né? Tem ali a legião, né? A Bíblia também fala de legião, né? Jesus ele pergunta para o endemoniado de Gadara, né? O gadareno, qual é seu nome? Ele fala, meu nome é legião. Por quê? Porque nós somos muitos. Então existe uma hierarquia no mundo espiritual. O inferno é mais organizado do que você pensa. Tá bom? Então, ó lá, voltando, ó. Dando ouvidos a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Aonde que está a doutrina de demônio? Lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, né? Então, eu posso ir lá na Quimbanda, nesse pai de santo que eu falei que eu conheço, e falar para ele fazer um trabalho com o tranca-rua, com o tranca-tudo, né? Para fazer um trabalho aí para fechar os caminhos de uma pessoa. Como que ele fala que a entidade é boa, sendo que ela faz mal para alguém? Né? Aí eu vou lá, faço um trabalho pro tranca-rua para fechar os caminhos da pessoa. Faço um trabalho pro Zé Pilinta para jogar o cara no alcoolismo. Faço um trabalho pra pombagira, para colocar a menina na prostituição, né? Para acabar com a vida amorosa da menina, para arrebentar com o relacionamento dela. Né? Como que pode isso?
né? Como que pode, né, acontecer isso? Faça um trabalho pro Exu da morte ali para arregaçar com a vida da pessoa, levar ele a doenças tremendas aí, né? Faça um trabalho lá para a entidade chamada Omolu do cemitério, para deixar a pessoa com convulsão, tendo ataque epilético, convulsões. Isso é um mundo espiritual, né? Então isso aí é como que uma entidade que é boa faz o mal para os outros. Agora você vê aqui na Bíblia Jesus fazendo mal para alguém? Não. Ah, mas Henrique, eu vi Deus falando no Velho Testamento que é para apedrejar até a morte. Deus, ele deixou as ordenanças, os estatutos, os preceitos, as leis, os juízos, os decretos, os mandamentos e os ensinos, a palavra santa dele. Deus deixou tudo isso para que seja obedecido. Então, se você não obedece à lei de Deus, não é Deus que vai fazer o mal para você. Você vai sofrer o castigo que Deus deixou uma ordenança. Você está entendendo? Então Deus, ele quer o nosso bem. Você está entendendo? Aqui no Novo Testamento é a mesma coisa. Deus, ele deixou os mandamentos para nós obedecermos. Deus não castiga ninguém. Uma vez eu escutei uma frase muito sábia falando que Deus, ele não castiga ninguém. São as nossas transgressões e a nossa desobediência que nos levam a ser castigados, né? Então existem regras. Quando você está servindo um Exu ali, você não faz ali tem pessoa que faz pacto com a entidade, né? Faz pacto satânico, pacto luciferiano. Então ele tem que cumprir ali o pacto, né? Tem pessoas que faz pacto para dar ali para a entidade uma vez por ano. Faz pacto de riqueza para uma vez por ano a vida dela ser próspera. Aí uma vez por ano ele vai ali dar um bode para a entidade, né? A cada ano ele tem que cumprir com aquele tratado dele, com aquele trato que ele fez. Ele tem que dar todo ano esse bode. E ai dele se ele não der. Com a mesma entidade que proporcionou a riqueza para você, entre aspas, né? É a mesma entidade que te dá uma rasteira de costa, acaba com a sua vida. E Deus não. Se você obedecer a Deus, ele te abençoa. Se você não obedecer a ele, Deus não vai te amaldiçoar. Você só vai colher o fruto da desobediência. Deus, ele vai tirar as mãos de você, porque é assim, a palavra de Deus, ele diz assim que o filho sábio, no livro de Provérbios, diz assim que o filho sábio, ele ama a repreensão do pai. O filho sábio ama a repreensão do pai. E também está escrito que Deus corrige aquele que ele ama. E também está escrito, porventura um filho que lhe pede um pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou porventura um filho que lhe pede uma pedra, o pai lhe dará um pão? Porventura um filho que lhe pede um pão, o pai lhe dará uma pedra? Ou o filho que lhe pede um peixe, o pai lhe dará uma serpente? Não. Você está entendendo? E também está escrito que o filho sábio, ele ama a repreensão do pai. Amém? Mas o escarnecedor a despreza. O filho sábio ama a repreensão do pai e o escarnecedor a despreza. Então, é isso que acontece. Então, meus amados, agora para finalizar, nós vamos lá para o último livro. Abre comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Profeta Isaías, aquele que declarou, profetizou aí a vinda do Messias, o Cristo eterno. Isaías capítulo 9, versículo 6. Vamos aí no livro do profeta Isaías, capítulo 9, versículo de número 6. Vai abrindo aí comigo aí. Amém, meus irmãos? Vamos lá. Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6. Amém? Olha lá. Livro de Isaías, tá bem aqui, ó, canto esquerdo, capítulo 9, versículo de número 6. Olha o que diz a palavra de Deus para finalizar. Porque um menino nasceu, um filho
se nos deu. E o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome é maravilhoso. Olha lá que interessante. Agora onde eu queria chegar, ó. E o seu nome é maravilhoso. Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Então, meus amados, vai ficar aqui para vocês, para finalizar, né? Nessa nossa batalha, nesse nosso round aqui, você ainda tem dúvida de quem que ganhou? Né? Quem que será? Eu provei aqui na Bíblia para vocês. Né? Nós começamos lá em Levítico, passamos por Deuteronômio, fomos em 2 Reis, 1 Crônicas, 1 Timóteo, né? Na Epístola do Apóstolo Paulo, né? Escrito a Timóteo, e terminamos agora no livro de Isaías. Então, quem venceu essa batalha foi Cristo eterno. É óbvio, né, meus amados? Para finalizar aqui com chave de ouro, olha lá o que diz no capítulo 6, ó, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso. E quem que a Bíblia fala aqui? E o nome dele é preto velho? Não, Jesus aqui, ó. A vinda do Messias. Olha quem que é o conselheiro aqui, ó. Jesus, ele é o conselheiro. Ele é o conselheiro, meus amados. Jesus Cristo, o sacerdote eterno, o Deus forte, o Rei da glória. Ele é o conselheiro, o Pai da eternidade, tá? Então nós aprendemos hoje, você vê que nós não temos que buscar idolatria, ir atrás de terreiro, de umbanda, quimbanda, candomblé. Você viu que a própria palavra de Deus fala assim, que lá no livro de Levítico nós aprendemos que o quê? Quem vai atrás de adivinhadores, de feiticeiros, consultar os espíritos mortos, Deus fala que ele é o quê? Ele é um prostituto. Então você está sendo uma prostituta, isso mesmo, você está sendo uma prostituta e você está sendo um prostituto no mundo espiritual. Deus falou assim, não vos contamineis. Lembra lá no livro de Levítico? Não vos contamineis com eles. Então, quem que ganhou essa batalha? Quem que ganhou essa luta? Sim, ele, mais uma vez, como sempre, aquele que nunca perdeu uma batalha, nunca perdeu uma guerra, o vitorioso desde o princípio até o fim que está para chegar. Jesus, o eterno, o principado, né? O principado aqui, ó, do incremento deste principado e da paz. Não haverá fim sobre o trono de Davi e no seu reino, né? Olha lá em cima lá. Para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, quem ganha essa nossa batalha, quem ganha essa nossa luta, foi Jesus Cristo, o Salvador eterno. Então, meus amados, aqui fica para vocês, tá bom? O ensino, esse estudo maravilhoso. Louvado seja o Espírito Santo de Deus, que nos guiou, que nos ensinou, né? Ensinou você, amado, você, amada. Quem é o verdadeiro conselheiro. Não tem essa de preto velho não, rapaz. Né, irmã? Não tem essa de preto velho não, minha amada, meu amado. Não tem essa de preto velho não. O conselheiro que você tem que buscar é Jesus. Ele é o conselheiro, igual eu mostrei aqui, ó. Ele é o conselheiro, tá? Para que no mundo espiritual você não seja um prostituto, tá? Porque Deus falou lá em Levítico para nós, lembra que nós aprendemos que você será um prostituto indo atrás de adivinhadores, consultar os mortos. O que você faz lá na Umbanda, na Quimbanda, no Candomblé, no Espiritismo? Não tem espírito de adivinhador lá? O pessoal fica adivinhando, fazendo trabalho com os Exu, né, das coisas, né? Por que eles adivinham? Porque a palavra de Deus diz, meus amados. Ah, mas e como que eles adivinham? Os demônios no mundo espiritual, eles podem saber de tudo que está acontecendo na Terra. Mas o seu pensamento, quem tem poder de saber é só Deus. Por que o diabo sabe de tudo? Quando você vai num terreiro, ele sabe de tudo que está acontecendo. Porque a palavra de Deus diz assim que o diabo ele anda ao derredor, bramindo como um leão em busca de quem tragar. Então por isso que eles sabem no mundo espiritual de tudo isso. Tá bom? Então que a partir de hoje, em nome de Jesus, que você não seja uma prostituta.
que você não seja um prostituto e que Deus não faça o que ele fez lá no livro de Levítico, vire o rosto dele para você. Tá bom, amado? Tá bom, amado? Não vire o rosto dele para você, como ele virou para aquelas pessoas que estavam seguindo a adivinhadores, pessoas que estavam consultando, consultores de pessoas com espírito de adivinhação, consultando os mortos, igual Saul, nós aprendemos ali, né? Nós aprendemos ali, aqui na Bíblia, que Saul, ele consultou os mortos, né, para saber das coisas. E olha o que Deus fez com ele, né? Permitiu a morte dele. Ele mesmo se matou, sendo que quem se mata no mundo espiritual, ele vai para o lago dos suicidas, tá? Então Saul, ele foi pro vale dos suicidas. Ele mesmo tirou a vida. No mundo espiritual tem um vale chamado Vale dos Suicidas, um lugar terrível, terrível mesmo. Então assim, quem tem dom espiritual sabe. Então, amados, que isso não venha acontecer com você, porque a palavra de Deus diz que quem pode dar a vida e tirar a vida é só Deus. Amém, irmãos? Que esse ensino venha, que esse ensino tenha, eu tenho certeza, né? Eu não vou nem falar que tenha. Esse ensino abençoou a sua vida, eu tenho certeza, né? Então que esse ensino tenha abençoado a sua vida, tenha te dado direção para você fazer as coisas certas, fazer tudo aquilo que agrada a Deus, né? E que você tome, cada dia que se passa, tome mais e mais vergonha na cara e pare de ir consultar os mortos, de ir consultar os adivinhadores nos terreiros de Umbanda, Quimbanda, Candomblé, no Espiritismo, tá? Vamos parar de procurar essas pessoas desencarnadas aí, né? Vamos tomar vergonha porque ainda dá tempo, vamos tomar vergonha na cara porque ainda dá tempo de recorrer ao Senhor. O tempo é breve, né? Buscai o Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto está perto. Amém, meus amados? Então é isso. Eu peço a todos que você nesse momento deixe o seu like no vídeo para que esse vídeo chegue a mais almas e mais pessoas que estão sendo enganadas por essa entidade mentirosa chamada Preto Velho, que esse ensino venha abrir a mente dessas pessoas e esse ensino venha fazer com que eles saiam do erro, saiam desse engano, dessa enganação, dessa ilusão, né, que Preto Velho vai ser conselheiro, vai ser amigo. Amigo é o caramba, rapaz. Amigo é Jesus, tá bom? Amigo é Jesus, que você estando com ele ou não estando com ele, ele não vai te fazer mal para você nunca. Mesmo você estando no erro, ele vai te amar. Agora deixa você de cumprir um tratado com uma entidade para você ver. Deixa de cumprir o tratado com uma entidade. Porque se Deus fosse fazer o que os Exus, caboclos, orixá, os guia faz hoje com a pessoa, se você faz uma aliança, um trato com uma entidade e você não cumpre, fica a mesma mão que ele te deu com uma, ele tira com as duas e te dá uma rasteira por trás, ainda acaba com a sua vida, te detona, coloca um câncer em você. Né, coloca um câncer na sua vida, uma lepra na sua vida e acaba com a sua vida. Agora Deus não. Já pensou se Deus fosse acabar com todo mundo que não obedece a Ele? Não tinha mais ninguém na terra. Né? Não tinha mais ninguém na terra. Então louvado seja Deus, porque a sua palavra diz que Deus ele é longânimo em misericórdia e a sua misericórdia durará para sempre e o todo sempre. Amém, meus irmãos? Então deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas para mais almas serem alcançadas. Amém? Através desse vídeo, almas serem alcançadas e libertas. Tá? Comentem aqui embaixo o que você achou desse ensino, desse estudo glorioso, totalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Tá bom? E ative o sininho para você receber as demais notificações do canal, ficar por dentro de todos os vídeos que eu vou postando, todos os ensinos, para que a sua vida seja abençoada, tanto materialmente, mas o principal, que seja abençoada espiritualmente, porque se a gente não está bem de espírito, não adianta nada. Tá bom, meus amados? Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.